Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus, a qual nesta manhã eu venho aqui compartilhar uma reflexão, uma análise da palavra de Deus sobre um determinado assunto, o qual até hoje a gente se vê pregadores, líderes religiosos tratando deste assunto bíblico, mas ficando uma lacuna, não entrando profundamente no assunto total a respeito, aleluia, do que a Bíblia está ensinando sobre o assunto. O assunto é: Jesus Cristo sabe o dia do arrebatamento? Sim ou não? Muitos pregadores ainda pregam baseado em um só versículo da Bíblia, que está escrito no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, o verso 13, que o Senhor Jesus está narrando neste capítulo a respeito dos acontecimentos do fim e até mesmo do arrebatamento. Quando no verso 36 ele diz: nem o Filho, nem a mim, nem aos anjos, unicamente o meu Pai sabe o dia e a hora. Pois bem, eu quero conversar um pouquinho com você, ouvinte da palavra de Deus, sobre este assunto. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é Deus ou não é Deus? Porque se Jesus for Deus, ele sabe de todas as coisas. Se Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O mistério que falta ser observado nesta fala do mestre é que Deus não, eu acredito assim, Deus não queria deixar revelado que a época ou o dia do arrebatamento, bem porque sem ele ter deixado revelado o dia do arrebatamento, existe muita acomodação na terra e ninguém sabe o dia. E se ele deixe revelado o dia do arrebatamento, gente, ia morrer muita gente sem salvação. Por quê? Porque Deus é eterno e o dia do arrebatamento, ninguém é muito, vamos dizer, está longe ou perto. E como nós somos limitados a nossa vida aqui na terra, porque nos tornamos mortal, Deus quer que todo homem viva todo dia servindo a Ele. Até mesmo desde o seu nascimento, desde que se entende por gente. Porque quem morrer na fidelidade com Deus, compromissado com Deus,
no dia do arrebatamento vai ressuscitar na primeira ressurreição para receber a vida eterna. Eu quero ser breve nesse vídeo, mas tem várias passagens bíblicas para nós tratar este assunto. Porque eu já observei que alguns pregadores, alguns líderes religiosos ainda pegam este versículo e deixaram de observar outras muitas passagens bíblicas aonde fala que Jesus é Deus e é onisciente, ele é potente. Na verdade, o Senhor Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a divina. E tinha hora que ele falava com a sua natureza humana, porque na natureza humana diz a Bíblia que ele é o verdadeiro homem, o Filho de Deus. Ele é o Deus em carne, se tornou humano. Ele sentiu fome, frio, sede, como a naturalidade da carne. Mas como Deus, ele andou por cima das águas. Ele fez coisas sobrenatural. Ele fez com que 5 pães e 2 peixinhos comesse milhares e milhares de pessoas. Então, ele fez coisas fenomenal que só Deus pode fazer. Só Deus ressuscita os mortos. Jesus ressuscitou os mortos e disse, assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também ressuscita os mortos. Aleluia! Então, quando o Senhor Jesus disse que nem o Filho, nem os anjos, unicamente o meu Pai, ele não queria revelar, porque o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro homem. Como autoridade humana, ele não podia falar. Ele disse que a parte humana não sabe, mas com a autoridade divina, a parte divina sabe de todas as coisas. Então, eu já vi e já até conversei com alguns líderes religiosos que eu vi pregando, baseado nesse versículo de 24 de Mateus, verso 36, que Jesus não sabe o dia do arrebatamento, que eu conheço, é o único versículo, ou é a única passagem bíblica que fala. Porém, precisamos compreender essa passagem bíblica. Porque se olharmos para ela e deixarmos outras passagens da Bíblia passar batido, nós vai se apegar com uma parte e às vezes não vai compreender direito o que está querendo dizer, mas esquecemos de um todo nas Escrituras. Eu quero falar algumas passagens bíblicas que afirmam que Jesus é Deus. Porém, não estou aqui para menosprezar ninguém. E quero dizer, Deus não deu plenitude total para nenhum homem. Isto é, para que nenhum homem saiba de tudo. Todos os homens são aprendizes. E aqueles que pela sua posição, eles se consideram total, que sabe de tudo, o apóstolo Paulo disse que ainda não sabe como convém saber. Até mesmo um sábio
que ficou para a história concernente à sabedoria. Ele disse que pesquisou no meio de alguns sábios e fez algumas perguntas para alguns, e eles sabiam, eles pensavam que sabiam, mas no final não sabiam explicar como eles sabiam. E este sábio, que eu esqueci o nome dele aqui, ele disse: eu sou mais sábio, porque eu sei que não sei. E tem alguns que não sabe que não sabe. Ele não sabe que ele não sabe. O que quer dizer isso? O cara pensa que sabe, mas ele não sabe. Então, como nós homens somos falíveis, nós não temos toda a plenitude, nós não conhecemos tudo, nós não somos perfeitos, então temos que estar sempre num processo de aprendizado. E seja lá aprender com qualquer um que saiba. O que significa a palavra humildade? Humildade significa o homem não ser soberbo nos seus próprios conhecimentos, o homem não se estribar nos seus próprios conhecimentos e, independentemente da sua posição social ou religiosa, profissional, ele se considera um homem humilde e simples, porque foi assim que o mestre dos mestres se comportou e ensinou, sendo o maior de todos os mestres. Jesus Cristo se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo perguntava aos seus discípulos, ele não queria, até mesmo para estimular um assunto ou entrar em um assunto, ele fazia pergunta para ver o que eles achavam. Então, mestre, líderes religiosos, não desprezem a sabedoria que Deus dá a uma pessoa só porque ela não tem relevância dentro de uma entidade, dentro de uma instituição religiosa. Não despreze, porque às vezes essa pessoa não tem nenhuma expressão ou posição eclesiástica, mas ela examina este livro. Ela é uma pensadora neste livro. Ela é uma examinadora e o Espírito Santo habita nela. Nesta pessoa simples que ama o Senhor, que busca o Senhor, até mesmo para se cumprir uma palavra que o apóstolo Paulo pregou, a qual está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 27, aonde ele diz que Deus, 27 a 29, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, a fim de que ninguém se exalte e queira ser bom ou melhor, a ponto de não poder ouvir outras pessoas. Não despreze a sabedoria que Deus deu a outras pessoas. O apóstolo Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar,
tardio para falar, tardio para se irar. A sabedoria do silêncio, a sabedoria de saber ouvir. Não julgue a pessoa antes de ouvi-la. Ouve tudo o que ela tem a dizer, depois tire as suas conclusões. Não seja apressado em se estribar no teu próprio conhecimento. Porque às vezes você conhece um lado da moeda e não conhece totalmente o outro lado. É assim que muitas vezes fica uma lacuna. E temos que estar preparado. Lacuna quer dizer faltando. Temos que estar preparado para saber ouvir as pessoas, fazer uma análise, assimilar tudo, para depois darmos a resposta. Pois é assim que um julgamento é feito. O juiz, ele não ouve só uma pessoa. Ele ouve as duas versões e depois tira a conclusão e dá a sentença. Nós não devemos até mesmo, entrando numa coisa que rápida, se alguém chegar falando de uma pessoa, de duas pessoas, de um caso entre ela e outra pessoa, mas ela conta só a versão dela, ela não conta a versão da outra pessoa, não devemos dar o veredito no julgamento, devemos ouvir os dois lados. Por isso que quero falar hoje do outro lado. Jesus sabe o dia do arrebatamento, segundo algumas outras passagens bíblicas. Jesus é o próprio Deus. Ele veio em carne, ele se fez homem, Deus se fez homem, com o título de filho, com o título de homem, mas ele é o verdadeiro Deus na terra. Se eu for abrir a Bíblia aqui e ler versículo por versículo, o vídeo vai ficar muito grande. Mas quero citar algumas passagens aqui. Em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, no verso 23, olha o que diz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Então Jesus, nesta passagem, está dizendo que ele é Deus. Se só Deus sabe o dia do arrebatamento, Jesus, como Deus, ele sabe. Agora vamos ver outra passagem. Em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Deixa eu ver qual é o versículo. 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco. Ainda em Isaías 9, verso 6, diz, Isaías 9, verso 6, portanto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. De novo, diz que ele é o Pai da eternidade. Ele é o princípio de toda a criação de Deus. Mas o evangelho escrito por João, capítulo 1, evangelho escrito por João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o verso 14 de 1
João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas, ainda falando do verbo, diz também no verso 9 aqui, diz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, essas passagens bíblicas estão falando que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é Deus. João 5, verso 20. Ainda no Evangelho escrito por João 5, verso 20, diz, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Então, vamos ver mais passagem. Em João 10, vamos ver logo João 8, eu separei vários versículos para nós fazer uma reflexão, uma viagem nesse assunto. João 8, verso 58 diz, disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse título, eu sou, está também em Êxodo, capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, verso 14, aonde Moisés pediu para Deus, perguntou para Deus, se Faraó perguntasse o seu nome, o que ele deveria dizer? Então lá está escrito, eu sou te enviou, eu sou o que sou. E Jesus diz aqui, também em 8 de João, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então é o mesmo Deus, é a mesma divindade. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver mais alguma passagem. Eu marquei aqui para ficar mais rápido. João, Evangelho de João 14, Evangelho escrito por João, 14, verso 9. Alguém fez uma pergunta, mostra-nos o Pai. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Ainda no capítulo 10 de João, verso 30, capítulo 10 do Evangelho escrito por João, no verso 30, diz, respondeu Jesus e disse, não é o capítulo 10, verso 30. Eu me perdi aqui, mas a passagem bíblica diz, eu e o Pai somos um.
Procura aí na sua Bíblia. Eu estava achando que era o capítulo 10, no verso 30. E capítulo 10, verso 30 do Evangelho escrito por João. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, em divindade, eles são um. Agora, a parte humana é o homem, porque ele teve duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, mediante, se Jesus é Deus, se ele e o Pai é um, ele sabe de todas as coisas. Outra passagem bíblica diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é toda a plenitude? Plenitude significa, toda plenitude significa totalidade, que não lhe falta mais nada. Também está escrito em Mateus, capítulo 28, no verso 18, disse, Jesus aparecendo depois da ressurreição, depois que Jesus venceu todas as coisas. Antes Jesus disse, nem o filho, nem os anjos. No capítulo 24, verso 36. Só o meu Pai sabe. Só que depois da ressurreição, depois que Jesus venceu todas as coisas, no capítulo 28, no verso 18 de Mateus, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Uai, quem tem todo o poder, quem tem tudo, não lhe falta mais nada. Se ele tem toda a plenitude da divindade, já está dizendo totalidade. Para você que me ouve, ou para você que ainda pensa que Jesus não sabe o dia do arrebatamento, eu lhe faço uma pergunta. Jesus é Deus? Porque a Bíblia diz que só Deus sabe do arrebatamento. Em divindade, Jesus é Deus? Se você responder que é, então só Deus sabe o dia do arrebatamento. Outra coisa eu te pergunto, Jesus é onisciente? Se você disser que é, então está resolvida a questão. Onisciência significa saber de tudo para o futuro, saber de todas as coisas. Então, se nós limitar que Jesus não sabe o dia do arrebatamento, você está ou nós estamos diminuindo, desmerecendo a onisciência de Jesus. Nós está desmerecendo que Jesus é Deus. Ou você está olhando só para a parte humana. Como homem, ele é o Filho de Deus. Mas como divindade, ele é o próprio Deus. É a Bíblia que diz, não é eu. Então vamos observar as Escrituras. Não vamos pegar um versículo e esquecer do restante das Escrituras que fala sobre o assunto. Mas eu sei que não é por maldade, é porque não foi observado ainda por alguns pregadores. Eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus me deu a graça que o que faltou em você, pregador, talvez Deus me deu. E o que faltou em mim, talvez Deus lhe deu. Eu aprendo muito vendo você pregar, guiado pelo Espírito Santo. Mas eu também não estou
nós não devemos estar limitados no homem. Porque diz até mesmo um certo sábio, se eu vou só até onde o meu mestre vai, eu só estou imitando o meu mestre. Eu não tenho nada que eu também posso criar. Então eu copio do meu mestre, mas eu posso ter algumas coisas que o meu mestre não me ensinou. Ou seja, pode ser que o meu mestre também tenha algumas coisas reservadas que ele não me ensinou tudo. E se eu ficar só na dependência do meu mestre, não falando mestre Jesus, estou falando mestre da terra, eu só vou aonde ele vai. E eu posso ir um pouquinho além do que ele me ensinou, porque eu tenho Deus para também eu me inspirar em Deus e Deus também me mostrar. Então, feliz o homem que ele aprende mais coisas do que o mestre lhe ensinou, o mestre terreno que estou falando. Jesus é a fonte de toda sabedoria, é o mestre dos mestres. Então, meu querido irmão, vamos observar outras passagens das Escrituras. Eu tenho várias aqui, mas o vídeo já passou de 30 minutos. Mas vamos só ler rapidinho, porque senão fica muito comprido. Em João 20, quando Tomé, eu acho que eu vou só citar aqui, depois pesquise aí a Bíblia, porque senão se eu for abrir e ler, vai demorar muito. Eu acredito até que essas passagens que eu já falei, já dá. Porque eu já falei várias que afirmam que Jesus é Deus, que Ele é onisciente. Então, não falta mais nada. Mas eu quero citar mais alguma. Diz a palavra de Deus que Jesus é o cabeça da igreja. Se Ele é o cabeça da igreja, Ele não sabe tudo sobre a igreja? Ele é o cabeça. Lá no Apocalipse, na carta de João, capítulo 5, verso 20, lá está escrito que ele é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Lá no capítulo 5 da primeira carta de João, capítulo 5, verso 7 diz, 3 testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 concordam num, são um. O Pai, Deus como Pai, a Palavra como Filho e o Espírito Santo de Deus. Esses 3 são uma só unidade, uma só essência. Aonde um vai, o outro está. Aonde o que um sabe, o outro sabe. Porque ele é um só. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 testificam na terra. Diz aqui na carta 5, verso 7. Porque 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então, no Apocalipse também fala, capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Só Deus, Jesus Cristo disse que só Deus deve ser adorado. E mais ninguém. E aqui no Apocalipse, nós encontramos adoração para Jesus no capítulo 19. Apocalipse 19, verso 13. Apocalipse 19, verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus.
Está falando de Jesus. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse 5, Apocalipse 5, verso 12 e 14. Que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele se há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Amém. Então, se eu for ainda ler esse tanto de passagem bíblica que tem marcado aqui, ó, isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu marquei 18 passagens bíblicas que diz que Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus também. Ele é o verdadeiro homem, o primeiro Adão, como está escrito em 15, o segundo Adão, melhor dizendo, 15 de 1 Coríntios, fala que Jesus é o segundo Adão. 15 de 1 Coríntios, capítulo 45 e 48. Então, meus queridos irmãos, em Filipenses fala que ele sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. É humildade. Ele é a mesma forma de Deus, ele é Deus, mas deixou a glória para Deus. Mas ele é Deus. Não quer dizer que porque ele deixou a glória para Deus, ele deixou de ser Deus. Ele apenas desceu, se humilhou, tomando a forma de servo, para deixar o exemplo. Mas ele é Deus. Então, meus queridos irmãos, muita passagem bíblica, mas o vídeo já está com 38 minutos. Mas pense nessas passagens bíblicas. Jesus Cristo é onisciente. Onisciência significa saber de todas as coisas. Jesus Cristo tem toda a plenitude da divindade? Tem. Toda a plenitude significa todo o poder, totalidade, não falta nada. Você acredita no que Jesus Cristo também falou em 28 de Mateus, verso 18? Que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então no céu ele tem tudo, e na terra também. Debaixo da terra, debaixo das águas, nos mares. Ele em tudo tem a preeminência. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a totalidade de Deus. Ele é Deus. Ele é o Emanuel. Ele é tudo em todos. Tudo foi feito por ele e para ele. Então medite nesse versículo quando nós for pregar para os outros, porque nós pregadores somos influenciadores e alguém confia nas nossas palavras.
E se nós pregar deixando lacuna, e não olhando num todo nas escrituras, alguém vai aprender e vai replicar o ensino errado. E dizer que Jesus não sabe o dia do arrebatamento, o Salvador, o Deus conosco, parece ser uma heresia ou uma diminuição da glória e do poder do Deus homem, do Deus que veio na terra. Ele tem toda a glória, a ele seja dada toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. Tomé disse, quando triscou nos cravos, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, Tomé, só porque tu viste, tu crê? Bem-aventurado os que não viram e creram, ou os que não viram e vão crer, falando do futuro. Há muitos anos para frente, ou falando de nós, que não vimos ele como viu Tomé, que não vimos ele andar em cima das águas, que só ouvimos falar, que não vimos ele fazer a multiplicação dos pães ao vivo, pessoalmente, que não vimos ele curar mortos pessoalmente, ao vivo, como viu seus apóstolos. Mas nós cremos que não vimos ele transfigurar no monte, e o seu rosto se transformar como o sol, cheio de luz. Nós não ouvimos uma voz dizer no céu, este é o meu filho, a ele ouvis. Mas Pedro, Tiago e João viu. Por isso ele disse ainda, bem-aventurado os que não vê e crê. Nós, pela fé, acreditamos e vemos com o olho da fé, pelo Espírito Santo, que também é Deus. Porque Jesus disse, eis que eu vou e enviarei, não deixarei órfão. Falou aos seus discípulos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não pode ver, mas quem guarda a minha palavra vai ver. O Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Então, meu querido irmão e ouvinte dessa reflexão nesta manhã, isso aqui não é para desmerecer ninguém, não é para desrespeitar ninguém, mas assim como eu aprendo com você, aprende também comigo, porque tudo vem de Deus. Vamos caminhar na humildade, aprendendo uns com os outros, sabendo ouvir uns aos outros. Como disse o apóstolo Paulo, considerai o teu irmão superior a você, não importa qual posição eclesiástica você esteja. Ouça os pequenos, porque foi por essa grandeza de não querer ouvir. Os líderes religiosos da época de Jesus não quiseram ouvir, observar a sabedoria que estava em Jesus. Porque ele era um homem simples, como Isaías pregou. Olhando para eles, nenhuma beleza víamos para que possamos desejar, homem experimentado no trabalho. Rejeitado, homem pelo qual muitas pessoas bateram a porta para ele. Eu ainda penso, se Jesus descesse como aquele homem, aquele carpinteiro de Nazaré, e entrasse nos templos religiosos, pregando a sua doutrina, ele ia ser, acredito eu, ainda hoje,
se ele viesse, como disse o apóstolo Paulo, repreendendo, exortando, redarguindo, mas de uma forma simples, de uma forma pacata. Um homem simples, com roupas simples. Porque, na verdade, todo mundo, às vezes, muita gente, dá uma relevância para uma pessoa quando fica sabendo a posição social dele. Ah, esse homem é juiz. Todo mundo acredita na sua sabedoria porque é homem que se preparou. Esse homem é desembargador. Esse homem é o mestre tal. Esse homem é tal. Então, logo, a aparência é revelada e alguém já põe o olho com outros olhos. Mas um homem simples, um homem em forma de peregrino, um homem em forma simples como Jesus, um simples carpinteiro, um homem que entrou em Jerusalém, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas não de uma forma aparentemente com relevância, vestido com vestidura de linho, como ele aparece no Apocalipse, coroa de ouro na cabeça, um cinto, seus pés reluzentes, montado em cavalo branco, aleluia, com a espada de 2 fios. Ali ele já vem escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá em Nazaré, ele não apareceu, ele apareceu para João de uma outra forma. Mas lá na ilha de Pátimo, ele apareceu para João com poder e muita glória. Mas se ele viesse nessa terra de forma simples, como ele veio no passado, muitos religiosos rejeitavam ele. Exortando e ensinando, muitos iam menear a cabeça para ele do mesmo jeito. E vou um pouquinho além. Muitos meneiam a cabeça para ele. Como assim? Quando nós rejeitamos um dos pequeninos dele, que vem com a palavra dele, com o ensino dele, só porque não tem aparência, você está rejeitando ele. Então, cuidado, pregadores, cuidado, homens que estão com a Bíblia ensinando, para você não rejeitar uma pessoa que vem em nome do Senhor, que parece louco, mas é um instrumento de Deus para muitas vezes ajudar os sábios. Porque Deus usa do simples. Deus usou de uma jumenta ou de um animal para repreender um profeta. Aleluia! Deus é Deus. Deus fala como Ele quer, na hora que Ele quer, para quem Ele quer. Porque Deus não faz exceção de pessoa. Para Ele, o grande e o pequeno que teme a Ele é a mesma coisa. Mas o grande soberbo, ele dá muito mais relevância para o pequeno, humilde e simples, do que para aquele que se acha grande em relevância de posição social soberbo. Muitas vezes está numa grande posição, está num pedestal mais alto de autoridade, mas é soberbo, não é humilde, não é simples. E Deus diz, através de um pregador, a humildade vai adiante da honra. Observai e pensai antes de falar. Todo homem está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Deus que abençoe. O vídeo ficou muito comprido, mas é a palavra de Deus. Ouça com atenção,
compartilhe, deixa pelo menos o seu joinha. Não é para mim ganhar dinheiro, é só para o YouTube recomendar e observar a importância do vídeo e liberar para outras pessoas, para mais pessoas ouvir. Porque eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui por amor. E que a paz de Deus e a graça, deixe seus comentários também. Tem um lugarzinho aí que pode fazer comentário. Eu gosto de aprender, eu amo aprender, mas amo compartilhar. Quero que outros cresçam. Quando eu cresço, eu compartilho. Quando eu cresço em algum conhecimento, eu tenho o prazer de compartilhar para que alguém possa crescer. Para que essa árvore de Deus venha se ramificar e venha ser frondosa e venha servir de abrigo para muitos chegar na sua sombra e ser refrigerado, e ser consolado, e ser edificado pela palavra do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Ele ama todos, principalmente os humildes e simples. Não importa se ele tem poder aquisitivo. Poder aquisitivo, o homem tendo, isso não impede dele ser humilde e simples. E que a santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo e a revelação da palavra que edifica, que pode nos fazer poderoso no Senhor, a palavra que pode redarguir, ensinar e edificar para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, esteja com todos nós. Só Deus em Cristo Jesus seja louvado e glorificado e adorado para sempre. Amém.